desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Sim, estamos certos de que, se esta temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não fomos surpreendidos sem roupa, porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. 5 para terminar. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito com plena garantia do que está por vir. Se você crê nessa palavra, senta aplaudindo o nome dele, glorificando o nome dele, porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O texto aqui é apreço. Paulo, missionário da palavra de Deus, certamente estava em um momento onde passava-se por dificuldade, tribulação, perseguição, por conta de algo que o Senhor havia depositado em sua vida. Ele começa a animar o povo que olha para a vida dele como se fosse hoje a evangelista Sinara e diz: como pode você ser um cristão, servo do Senhor, e está passando tudo isso aí? Como pode você, apregoador do Evangelho, crer nesse Deus poderoso que vocês tanto clamam, tanto mencionam, tanto falam, está passando por toda essa luta, toda essa dificuldade? A tua casa, tu olha, está desmoronando. Você louva, você agora, você jejua, você consagra e parece que nada dá jeito. Até mesmo alguns, olhando para você, possa dizer: assim eu não quero, desse jeito eu prefiro ficar onde eu estou. Mas não saber que aquilo que o Senhor depositou dentro de mim, de você, está produzindo um peso eterno de glória. A Bíblia vai nos mencionar e vai nos relatar em Gálatas 5,17 que é uma luta entre a carne e o espírito contra a carne, opondo-se um ao outro. As coisas visíveis são contrapostas, ou seja, tudo aquilo que está externo não quer deixar o teu interior se renovar dia após dia. Mas pensa bem aqui comigo, foi para isso que o Senhor me preparou e te preparou. Porque ele diz: bem, Senhor, o pensamento que pensa ao teu respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o que tu desejar. Só que Paulo vai dar uma instrução à igreja: se porventura nós não formos achados nu, despido, envergonhado. No final desse texto, nós vamos ver, no verso 10, Paulo falando que o Senhor virá julgar ao seu povo, e todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. É aí onde se cumpre a palavra do Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua se confessará que Ele é o Senhor, sendo bom ou sendo mal. Nesse grande dia ninguém vai escapar do Senhor. Nesse grande momento ninguém passa ileso. Nesse grande momento não existe um oculto para Ele. Aonde Ele vai olhar para mim e você olha e mostre-me tuas mãos, mostre-me as tuas obras, mostre-me a semente que eu depositei dentro de você, mostra para mim tudo aquilo que eu coloquei dentro de você, o meu tesouro, a minha garantia de que quando eu voltasse, encontraria a tua vida, a tua casa, ei,
tendemos a olhar para as coisas carnais, visíveis, para as coisas temporâneas. Deixamos o nosso homem exterior falar mais alto do que o nosso homem interior, o nosso ser interior. Deixamos aquilo que está fora nos engolir, nos embaraçar. E no contrário, a Bíblia que diz: aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Às vezes olhamos para o nosso filho, para a nossa casa, está tudo ruim. Só perguntar aqui quem tem testemunho para dizer que o marido estava fora, agora está em casa, que a mulher estava fora. Eu sou o primeiro, a minha esposa era a primeira, porque eu trono ela caminhava, pastor. Andando, chorando, como Salmo 126. Estava andando a pressão da semente. Não é para a pressão do momento, pastor. Andando e chorando. Mas com certeza ela voltou trazendo consigo o resultado. O companheiro, no tempo certo, Deus vai fazer. Aleluia! Só que nós não queremos esperar o tempo. Nós não queremos passar pela prova, pelo teste do tempo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4 que toda obra que for fundamentada ou alicerçada em cima do fundamento que é Cristo, o tempo vai provar quem ela é. Se ela é do Espírito ou se ela é da carne. Entenda que é certo que quando estamos aqui, murmuramos, gememos, chorando, nos entristecemos, estamos nessa habitação terrena. Mas essa habitação terrena é passageira. É Deus falando: olha, eu, Senhor, quero te mostrar aquilo que o olho não viu. Eu quero fazer você entender, escutar aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que você nem imagina. Eu quero fazer, quero te dar, mas é necessário você esperar o tempo. Aleluia! Dói, causa lágrimas, causa tristeza. Se nós formos na Bíblia, vamos ver o exemplo de Jó, íntegro, justo, fiel, se apartava do mal, temente a Deus. O que ele mereceu para passar tudo aquilo que ele passou? Parece que Deus está sendo injusto, né? Parece, mas nem tudo que parece é. A nossa habitação, ela foi construída para que a glória de Deus fosse revelada. Como é que é isso? Prova sim. Isaías 45, no Senhor vai dizer 7. Eu, Senhor, formo a luz. Eu, Senhor, crio as trevas. Ei, formar é educar. Formar é dar sentido, dar razão. O Senhor depositou o Espírito dele sobre a tua vida, sobre a tua carne, única e exclusivamente para, no final de todas as coisas, ele receber aquilo que ele plantou. Eu plantei uma semente espiritual. Eu quero te fazer filho e filha minha. Portanto, a palavra não dizer que o Senhor é espírito, logo seus filhos têm que ser espirituais. Então você e eu, nós temos que entender tudo aquilo que nós estamos passando aqui não é obra do acaso, não é obra de divindade se não for do Senhor. Não existe outro ser que pode te separar do amor dele, do propósito dele. Não tem nada que pode impedir o que o Senhor está fazendo na tua vida, porque é agindo ele, quem impedirá? Glória a Deus. Isaías 54 vai dizer: eu, Senhor, forjo as ferramentas. Eu, Senhor, mando o exterminador. Eu, Senhor, envio o caos. Aquilo que você está pensando que é o diabo trabalhando, não dizendo: não é o diabo, não. Sou eu que estou te preparando, filho e filha minha, para te dar aquilo que depois teria de você. Eu quero retornar, eu quero retorno da minha semente. O homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém serviu. Explica isso, explica. Como pode? Estamos atribulados, gemendo, chorando, angustiados, reclamando, murmurando igual Jó. Mas vai ver o que Jó passou. Ninguém sabia sim. Enquanto tu está pensando que está sendo batido, eu estou falando: ei, profeta, ei, Elias, tu não está sozinho, não. Não pensa que você está profetizando sozinho, não. Existem homens e mulheres de Provérbios 17
um amigo e não angustia mais um irmão. Você está pensando que está sozinho, está angustiado, está atribulado, está desesperado, está desanimado. Enquanto você está na tua casa assim, se escondendo, você fala assim: olha, não, levanta, come e bebe, porque é muito longo o teu caminho. Eu não te chamei para ficar no culto, eu te chamei para que a minha glória resplandeça sobre a tua vida. E a glória para resplandecer sobre as nossas vidas, nós temos que aceitar o propósito. Eclesiastes 3 vai dizer: para todas as coisas debaixo do céu, um propósito e um tempo. Nós queremos ser difícil. Meu Deus do céu, eu vou falar, hein? Sem antes ser casa. Queremos receber muito, sem antes ser um pouco. O edifício, querido, não é construído de cima para baixo, mas de baixo para cima. Enquanto Jó murmurava, enquanto Jó temia dentro do seu coração, a ruína bateu na casa dele. Perde gado, perde fazenda, perde filhos. Outra coisa que o Senhor me deu aqui, pastor, forte. Jó, nesse momento de tribulação, ele era até adorador, André, até adorava, mas adorava de lado. Que é isso? Adorava de lado. Por quê? Porque lá no final, depois nós vamos ver ele declarando os próprios lábios dele. Antes ouvir. Por quê? Porque enquanto ele estava ali se sustentando, pensando que estava sozinho, a ruína aconteceu na casa dele. No versículo 4 vai ver os 3 amigos dele, que não estavam presentes na hora da tribulação. Mas ao saber da notícia, foi consolado. Primeiro ficaram esperando o tempo do silêncio. Entenderam o que Eclesiastes diz. Tempo de falar e tempo de... Se você não sabe o que o teu irmão está passando, não chute. Se você está vendo que a tua silêncio não entrou no teu problema, fica quietinho. Porque Deus está preparando um momento certo, a hora certa, de Ele te dar a resposta daquilo que você está precisando. Aleluia! Veja que ele faz, ele não saiu falando nada para Jó. Olhou, viu, ouviu, e Jó estava lá, sentadinho, já cheio de feridas, cheio de chagas. Aí sim Jó resolveu expor tudo aquilo que estava incomodando ele. E ele falou: eu temi chegar a este momento. Enquanto eu sacrificava por causa dos meus filhos, entenda uma coisa, não é porque você está vindo à igreja, está sacrificando, está orando, isso quer dizer que teu filho vai estar isento de qualquer problema, não. A responsabilidade é pessoal, a salvação é individual. Ei, Jó pensava que era salvo, pensava que estava no caminho, pensava que conhecia Deus, mas quando os filhos de Deus vieram adorar ao Senhor, e no meio deles veio Satanás, veio um opositor. É mole, o pastor não te adora, Senhor, porque a igreja está cheia, está bonita, está linda, tem guitarra, tem teclado. Te adora porque eu tenho um carro do ano, tem moto. Te adora porque tem casa própria. Te adora, então tá bom. Vai lá e toma tudo que ele tem. Aí, nós se mantém, aí o pastor se mantém. Vai, agora toca. Agora, é fácil ainda ele te adorar. Por quê? Porque o Senhor não tocou pele por pele. Para ver se ele não está na carne, para ver se ele não está de aparência, para ver se ela não está de aparência. Jó é um adorador superficial neste momento. E depois que ele começa a desabafar para seus amigos, ele faz então toma uma palavra e diz assim. Então ele faz o temor.
de Temã tomou a palavra e respondeu ao desabafo de Jó. Se alguém, se porventura oferecer-te conselho, ficarias tu ofendido? Todavia, quem pode conter as palavras? Tu tens ministrado sabedoria a muitos e tens encorajado diversos braços desfalecidos. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos vacilantes. Contudo, agora chegou a tua vez de estar em dificuldade e te perturbas, e ao seres provado, te desanima. Perceba que aquele que pregava, incentivava, tacava fogo na igreja, agora tudo aquilo que ele pregava a favor, que Deus ia fazer, acontecer, que Deus é contigo, bate a cara na porta dele. A mesma situação. Aí o Senhor, tratando do seu interior, perdeu tudo. Perdeu casa, família, filho, bens. Até aí estava tudo bem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele sonda a mente e os corações. Aparentemente, Jó continuava adorando a Deus. Aparentemente, Jó continuava indo sacrificar a Deus. Aparentemente, Jó continuava adorando a Deus. Aparentemente, Jó está fiel a Deus. Mas no seu interior achou-se um momento aonde o que estava fora estava sucumbindo à sua fé, aquilo que Deus havia depositado dentro do seu coração. Eu não sei em qual estágio encontra-se a sua vida, ou em qual momento, ou o que você está esperando de Deus para que o cenário da tua casa mude. Primeiro, o Senhor quer tratar comigo. Primeiro, o Senhor quer tratar contigo individualmente. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, filho é demais coisas, marido é demais coisas, casa é demais coisas, o Senhor acrescentará. Jó sacrificava para os filhos, por causa dos filhos. Jó estava adorando superficialmente, mas a sua casa estava longe do Senhor. Seus filhos estavam longe do Senhor. Porém agora, ao desabafar, ao expor tudo aquilo, sendo confrontado, no final do texto nós vamos ver um Jó totalmente diferente. Um Jó totalmente adorador de verdade, não adorando a Deus por aquilo que ele via, não sendo somente ouvinte da palavra, porém agora praticante em espírito e em verdade. Jó deixou de ser um filho, vamos supor assim, como diz a palavra em Gálatas 4, da escrava, para ser filho da livre. Jó sacrificava, Jó fazia tudo. Porém, o seu exterior perseguia o seu interior. Aquilo que saía dele, ou que saía dele, é quem estava te acusando e te condenando. A Bíblia vai nos dar a garantia que, ainda que o seu coração, o seu interior, a sua situação te condena, mas é a Deus. Ainda que esteja um caos na tua vida, Deus manda te dizer assim: eu sou maior do que o caos. Ainda que você não esteja vendo nada com seus olhos naturais, Deus vai te dizer assim: o justo vive na fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ainda que as situações estejam dizendo para você: você vai parar, você vai desistir, você já era, como a mulher de Jó, abandona esse Deus e se mata logo, entra no pecado logo, mergulha logo na sua vida aí miserável, mergulha nessa situação aí, desista. Só que não, porque aquele que começou a
Israel para terminar. O edifício não é qualquer um que constrói. Tem um engenheiro calcula tudo aquilo que vai virar uma obra. Se a obra estiver errado, você foi comprado, você foi carimbado, selado. E através da tua vida, da tua situação, do teu momento, da tua casa que se encontra momentaneamente abalada, Deus está dizendo: estou eu construindo um edifício. Quem olha para a aparência não consegue enxergar o fundamento. Quem está olhando você agora não está entendendo que tudo isso tem um propósito determinado por Deus. Que tudo isso que você tem passado, tem chorado, é Deus dizendo: bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os que choram, porque eles se serão consolados. Bem-aventurado é você que está agora triste, porque certamente vão estar lá trazendo a recompensa da minha palavra que eu deleguei a você. Eu não minto, eu não mudo, eu sou mesmo. Operei lá no Egito, operei quando diante dos profetas, eu opero hoje também. Aleluia. Mas primeiro, deixe que o Filho te conduza, te eduque no caminho. E Jesus vai dizer: eu sou o caminho. O nosso maior problema é que nós queremos somente herdar. O filho é esperto, só quer herdar as coisas boas. Mas existe uma dívida, e que nós temos que pagar através das nossas vidas. Queremos receber a bênção e a herança da salvação, de mão beijada. Não. Ao Senhor, deixa essa escritura desse terreno, dessa casa terrestre, feita de barro. Deixa a escriturazinha e disse assim: a partir de hoje, Jó, eu não quero que você me ofereça sacrifícios de tudo. Eu quero que você ofereça sacrifício vivo. Sacrifício de Romanos 12. Portanto, rogo-vos que oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Aquilo que você não está entendendo ou não está entendendo hoje, nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para te fazer entender e para te dizer: eis que estou contigo todos os dias. Aleluia. Até a consumação dos séculos. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra, o meu Espírito que habita dentro de você, só é eterno. E eu estou preparando um edifício eterno, um momento de glória para você. Tudo passa, doença passa, marido passa, filho passa, carro passa, casa passa, mas a minha palavra, o meu poder, a minha presença são eternos. Por isso não pare. Não pare. Eu peço a você que se põe de pé nessa noite. Sei que você de repente pode estar se sentindo assim, desanimado. Mas o Senhor, teu Deus, Ele é contigo. Por onde quer que você andar. Isso não são palavras humanas. São palavras de um pai que cuida de um filho. De um pai que depositou a herança sobre o pai. Faça desse louvor a tua oração nessa noite. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempo
Cansativo, mas ele tá lado a lado, me enviando
continue alimentando os sedentos, para que você continue levantando os cansados, caídos, para que você continue caminhando 2 milhas, pois não, é necessário estar fortalecido, estar forjado, estar firmado, com a casa na rocha e não na areia. E tudo o que acontece é permissão e vontade do nosso Deus. A tua doença não pode te parar, o teu marido não pode te parar, o teu filho não pode te parar, o teu trabalho não pode te parar, a tua falta de emprego não pode te parar, a acusação que fazem contra a tua vida não pode te parar. O céu hoje manda te dizer: você está proibido, proibida de parar. Você não vive por vista, você vive por fé. Aleluia. Você não vive na carne, você vive no Espírito. O teu Pai é o Espírito, e Ele vai te dizer: ei, querido, querida, e tudo isso é por minha causa. A tua lágrima é por minha causa. A partir do momento que você decidiu entregar a sua vida a mim, eu tomei o controle. Eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, como eu quero, na hora que quero, no dia que quero, no tempo que quero. Eu estou aqui. Eu, Senhor, preparo tudo e todas as coisas. Ele me diz assim para você: tudo isso é proposital. Mas não é proposital para que você desfaleça, esmoreça, larga a mão de tudo, entrega tudo. Não. O Senhor não chamou covarde, chamou valente. O Senhor não chamou covarde, chamou valente. O que você hoje está passando está te aprimorando para o edifício que Ele está construindo eterno na tua casa, na tua vida. E por isso, é por causa dele que Ele está transformando você. Que logo mais você vai dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os meus filhos, eu e o meu trabalho, eu e a minha escola, eu e tudo aquilo que eu tenho, pertencemos ao Senhor. Aleluia. Porque eu tenho certeza, ainda que a figura não aconteça, eu tenho certeza que eu posso estar abatido, desanimado, desamparado pelo mundo, eu posso estar passando necessidade, mas nunca estou sozinho, porque o meu Senhor está comigo, por onde devo colocar a planta dos meus pés. Não venha buscar o natural. Hoje é dia do sobrenatural na tua vida. O sobrenatural, ele é superior ao natural. Eu estou aqui. O que vem de cima é grande, é poderoso, para que aquele que está embaixo esteja submisso, sujeito à vontade dele. É por isso que ele diz: queira de ti, quando eu me encontrar contigo, eu vou cobrar de você aquilo que eu depositei dentro de você. E eu não O parei. que você tem para me retornar? Eu não desisti. É por O causa. que você tem para me retornar? Eu estou O tribunal está chegando. É por causa dele. É por causa dele. O tribunal está acontecendo. Enquanto estamos aqui adorando, tem pessoas no hospital e na sepultura. Tem pessoas prestando conta agora com Deus. Existem pessoas agora que o Senhor está visitando e chamando: vem, 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 vem. Para alguns, vinde bendito, possua. Para outros, apartai-vos de mim. Para alguns, vinde benditos. Para outros, apartai-vos de mim. E agora, é nessa noite, reflita. Reflita se aquilo que o Senhor depositou dentro de você está sendo de grande valia ou de grande perda para você.
Porque com Cristo é vencer ou vencer. Não existe derrota com Cristo, não existe. Porque o Ele não está na tua guerra. É só um momento, é só um momento. Aquilo que Ele prometeu vai acontecer na tua vida. Só se Ele é fiel a Ele. E certamente a boa palavra que Ele te prometeu se cumprirá. Porque tudo é por causa dele. Por causa dele. Aleluia. Por causa dele.